Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O dia seguinte ao temporal no Rio Grande do Sul foi de apreensão. O Guaíba voltou a subir e ultrapassou a marca dos 4,27 metros. Parte da cidade de Porto Alegre foi colocada em alerta máximo para inundações pela Defesa Civil. As ondas no Guaíba mostram que o vento sopra forte e impede a saída da água. Por isso, várias áreas voltaram a ficar alagadas. No bairro Belém Novo, a praça e as casas ao redor ficaram submersas. Ontem com a chuva não subiu tanto, agora com a entrada do vento a gente já notou que está bem rápido o avanço. Por toda a área, muita destruição. Esta árvore caiu durante a madrugada. Aqui, ultimamente, está assim, começa a chover e já a água sobe e tem momentos que ela sobe tão de repente que não dá tempo nem tu recolher as tuas coisas dentro de casa. É incrível. A gente está andando agora pelo bairro Lami, extremo sul da capital gaúcha. Aqui a água já tinha baixado bastante, só que hoje, ela voltou a subir. De ontem para hoje, subiu cerca de 20 centímetros, o que já preocupou bastante os moradores. A Defesa Civil colocou a região sul de Porto Alegre em alerta máximo e orientou as pessoas a deixarem as áreas alagadas. Agora o vento retornou, o vento sul, está fazendo mais estragos ainda. Os moradores do bairro Cavalhada começaram a tirar os carros da garagem. Não consegui tirar os 2 carros, consegui tirar um agora, botei ele na frente do mercado. Estou com outro carro aqui, olha que pode olhar aqui dentro. Aqui, ó. Tudo cheio d'água. Tem 3 dias que Alexandre trabalha sem parar. Dia e noite retirando carros de dentro d'água. Ontem eu consegui fazer 14. 14 num dia? 14 veículos num dia. Tudo veículo oriundo de alagamento. No bairro Menino Deus, região nobre da capital gaúcha, o nível da água também voltou a subir. Choveu, é isso aqui. Ontem a água subiu, entrou nas casas aqui, subiu até lá a faixa, ficou isso aqui tudo alagado. As pessoas saindo de barco ontem à noite, saindo de barco e... infelizmente, em todo lugar, né? Por causa das fortes chuvas, as aulas foram novamente suspensas pela prefeitura em todas as escolas municipais. A medida foi tomada de forma preventiva para proteger os 70 mil alunos aqui da capital. Por enquanto, 14 escolas continuam alagadas. O Departamento de Água e Esgotos de Porto Alegre informou que 10 das 24 bombas de drenagem estão funcionando. A prefeitura diz também que monitora a vazão do Guaíba e que, se necessário, vai fechar as comportas para evitar o retorno da água. Você vai ver também. O governo já liberou mais de 62 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Estudantes de São Paulo arrecadam brinquedos e escrevem cartas para crianças vítimas das enchentes. Operação da Receita Federal apreende mais de 85 mil cigarros eletrônicos. Exército de Israel encontra corpo de brasileiro assassinado pelo grupo terrorista Hamas. Mototaxista atingido por carro de luxo diz que foi covardia do empresário não prestar socorro. E a história da triatleta brasileira que voltou a andar após um atropelamento e já sonha em competir. Eu tenho certeza que eu volto. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Em São Paulo, a Receita Federal fez uma operação contra a comercialização de cigarros eletrônicos. 85 mil aparelhos, avaliados em mais de 6 milhões de reais, foram apreendidos. Desde 2009, a importação e a venda desses produtos são proibidas no Brasil. 160 agentes da Receita Federal partiram em comboios. Com o apoio de drones, eles já sabiam exatamente aonde ir. 32 estabelecimentos comerciais que foram mapeados pelo setor de inteligência da Receita. Parte dos agentes esteve na Avenida Paulista, onde funcionam galerias especializadas em comércio de eletrônicos. O objetivo da operação é apreender cigarros eletrônicos contrabandeados e os alvos preferenciais dos agentes da Receita Federal são pequenos distribuidores e lojas de varejo que vendem a mercadoria ilegal.
Os funcionários que estavam trabalhando tiveram que sair. Alguns usavam tranquilamente o cigarro eletrônico. Na região da 25 de março, área do maior comércio popular do país, os agentes também estiveram em lojas e tabacarias. Esvaziaram prateleiras e vitrines. Até cães farejadores foram usados na busca aos cigarros eletrônicos. Em uma galeria, eles usaram escadas para ver se havia material escondido no teto. Milhares de dispositivos foram apreendidos e levados para um caminhão. A Anvisa proíbe a importação, venda e propaganda de todos os tipos de cigarros eletrônicos no país desde 2009. Segundo a Receita Federal, em 2023 foram apreendidos pouco mais de 1.360.000 aparelhos, no valor de 61 milhões de reais. Este ano, só entre janeiro e abril, foram 615 mil apreensões, no valor de 27 milhões de reais. Esta é a quarta grande operação para tentar estrangular financeiramente os grupos criminosos. Além da apreensão dos cigarros eletrônicos e da responsabilização dos envolvidos, a Receita Federal vai rastrear o fluxo do dinheiro. Nós estamos falando aí de valores bilionários que circulam no mercado brasileiro relacionados à contrabando, essa atividade ilegal. Muito provavelmente tratam de lavagem de dinheiro, muito provavelmente são organizações que se valem do lucro dessa atividade para financiar outras atividades criminosas. Após o escoamento da água em parte de Porto Alegre, a Prefeitura montou uma força-tarefa para limpar as ruas. Foram recolhidas mais de 7.000 toneladas de resíduos. Foi preciso usar caminhões e retroescavadeiras para recolher tanto entulho. Mesmo com a chuva forte, a limpeza foi mantida em Porto Alegre. Esta é uma das principais ruas comerciais do centro de Porto Alegre. Em tempos normais, estaria lotada de pessoas. Agora, em vez disso, o que a gente encontra são estas pilhas com entulhos, restos de móveis e mercadorias que não podem mais ser aproveitados. Quando a água baixou, os comerciantes vieram, limparam o que deu e deixaram exatamente assim por uma orientação da Prefeitura. Agora, as equipes de limpeza vão passar e recolher tudo isso. São cerca de 800 garis que não param de trabalhar. É muita madeira, é muita coisa mesmo. O Exército Brasileiro também usou retroescavadeiras para limpar avenidas e escolas. Até agora, foram recolhidas mais de 7.000 toneladas de resíduos na capital gaúcha. A utilização de bombas de escoamento de água é uma das alternativas para as regiões que continuam alagadas. Nesta sexta-feira, o secretário extraordinário de Reconstrução do Rio Grande do Sul informou que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba deve enviar equipamentos para auxiliar a operação. A Petrobras também doou 23 bombas de drenagem que estão a caminho de Porto Alegre. Já começaram a chegar, elas estavam em Imbé. São bombas de diferentes tamanhos, né? E nós estamos agora buscando as bombas da Codevasf, né? Porque é um volume muito grande de água. Com a chuva, infelizmente, de ontem, esse volume de água acaba sendo ainda mais desafiador. A campanha SOS Chuvas do Rio Grande do Sul, da Universal, já arrecadou mais de 326 toneladas de alimentos. Uma corrente formada em várias partes do país e que ajuda as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Desde o início da campanha, os quase 26 mil voluntários do Unisocial já arrecadaram 326 toneladas de alimentos, quase 1 milhão de garrafas de água mineral e mais de 60 mil cobertores, além de colchões, ração para animais e itens de higiene. E você também pode ajudar com uma doação de qualquer valor. A chave Pix do Unisocial é social@universal.org. O valor de sua doação será revertido em suprimentos para as famílias atingidas pelas enchentes. O governo do Rio Grande do Sul também recebe doações. A chave Pix é o CNPJ 92 958 800 1000 ao contrário, 38.
Segundo as autoridades, os recursos serão todos direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias. A Justiça converteu em preventiva a prisão de Rayan Avanço, suspeito de roubar um relógio avaliado em mais de R$200 mil em São Paulo. A vítima chegou a perseguir o ladrão com uma Lamborghini para tentar evitar o assalto, mas acabou batendo contra um poste. O relógio foi devolvido pela advogada do suspeito. O incêndio destruiu uma fábrica de óleo para motos em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio são investigadas. Parte do estacionamento de um prédio desabou em Chapecó, Santa Catarina. Um dos carros foi parar numa cratera. Segundo a Defesa Civil, o acidente foi provocado por uma obra no prédio ao lado. A construção foi embargada. Novas evidências no caso Anique Erdi reforçam a suspeita da polícia de que a mulher seria amante de Lourival Fadiga, o suposto sequestrador. Lourival aparece no reflexo da janela em uma foto. Anique está desaparecida há cerca de 3 meses. A sexta-feira foi de chuva em boa parte do Brasil. Hora da previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite para você. Como será o fim de semana? Felizmente, com trégua na chuva na região sul. Salce, boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Neste momento, chove em todos os pontos coloridos aqui da imagem de satélite. Amanhã, a frente fria avança e espalha ar frio por todo o centro-sul do país. Tem previsão de geada na Campanha Gaúcha e na região central do Rio Grande do Sul. Em Bagé, Silveira Martins e em Santa Maria, as temperaturas ficam entre 1 e 4 graus logo cedo. Em Bom Jesus, na Serra Gaúcha, pode ter chuva congelada. No litoral de São Paulo, além da chegada do frio, tem alerta para temporal e ventania. O maior volume de chuva deve cair sobre Santos, Itanhaém, São Sebastião e Ubatuba. Amanhã as temperaturas não passam dos 24 graus. Na grande mancha clara do mapa, o tempo fica firme. A capital mais fria deste sábado será Porto Alegre, com 14 graus à tarde. Em Belo Horizonte e em Salvador faz até 29. Em Campo Grande, 20. A capital mais quente será Palmas, com 34 graus. E a friagem vai chegar a Rio Branco, máxima de 25. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, sábado com chuva forte e máximas entre 18 e 26 graus. Em Curitiba, tempo firme e frio, com 16. Em Cuiabá, pode garoar no amanhecer. À tarde, faz até 25 graus. Salce, Celso. Obrigada, Lídia. Obrigado, Lídia. A Polícia Rodoviária Federal está em alerta por conta do aumento de queimadas em rodovias, principalmente nesse período de estiagem. Em 5 anos, quase 200 pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito causados por queimadas em Goiás. O fogo invade a pista da BR-060 no sudoeste goiano. A queimada é registrada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. Neste outro vídeo, na BR-452, a cortina de fumaça dificulta a visibilidade de quem trafega na rodovia. Nos últimos 5 anos, 14 pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas em mais de 160 acidentes provocados por queimadas nas rodovias federais que cortam Goiás. O maior problema é a falta de visibilidade. Este ano, o Corpo de Bombeiros já registrou 162 incêndios em vegetação no estado. Durante todo o ano de 2023, foram 2.029 registros de queimadas em vegetação em áreas protegidas, públicas e particulares. A pessoa não despertou a consciência que, de fato, colocar fogo, seja um pouquinho de lixo ali do lado do lote dele, é perigoso. Pode se estender, pode se espalhar e tomar proporções aí que venha a agravar, destruir o meio ambiente. Em todo o país, só nos 4 primeiros meses do ano foram mais de 17 mil focos de incêndio. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e revelam um aumento de 81% em comparação ao mesmo período de 2023. O pior número já registrado desde o início da série histórica em 1999. E a tendência é que o número de queimadas na região centro-oeste cresça ainda mais, já que o período de estiagem deve se estender até meados de outubro. Neste momento, é importante sim que façamos uma força-tarefa de entendimento por parte da população que não provoque queimadas.
Veja ainda hoje, clubes gaúchos já treinam em sedes de outros times pensando na volta dos campeonatos. Conselho da Petrobras aprova e Magda Chambriard toma posse como nova presidente da empresa. Exército de Israel recupera corpos na faixa de Gaza e confirma que brasileiro está entre os mortos. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje o nome de Magda Chambriard para a presidência da empresa. A votação durou cerca de 1 hora. 11 membros do Conselho de Administração participaram da reunião, que terminou com a posse de Magda Chambriard como nova presidente da Petrobras. Formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Engenharia Química, Magda foi funcionária de carreira da Petrobras entre 1980 e 2002. Também passou pela Agência Nacional do Petróleo, onde foi diretora-geral. E ainda teve cargos na Fundação Getúlio Vargas e na Assembleia Legislativa do Rio. A indicação foi feita na semana passada, após a saída de Jean Paul Prates, que estava com a relação desgastada com o governo. Um dos atritos girou em torno da distribuição de lucros extraordinários aos acionistas, que era defendida por Prates, mas criticada pelo presidente Lula. Em comunicado divulgado ao mercado, a Petrobras informou que Magda Chambriard também ganhou uma cadeira no Conselho de Administração da empresa, sem a necessidade de convocação de uma Assembleia Geral de Acionistas. Especialistas avaliam que a nova executiva deve se alinhar aos planos do governo, que espera retomar e acelerar investimentos em gás, fertilizantes e refinarias. A Petrobras não é simplesmente uma empresa de exploração de petróleo, né? Ela é uma empresa que puxa toda a possibilidade de uma reindustrialização forte do país. Esse é o grande desafio, né? Ou seja, que de fato esse plano de desenvolvimento, né, nacional, né, tenha de novo a Petrobras como um dos seus principais agentes. O exército israelense encontrou o corpo do brasileiro que foi sequestrado pelos terroristas do Hamas. Os militares afirmam que Michel Nizenbaum foi morto no dia da invasão, em 7 de outubro do ano passado. O corpo do brasileiro foi localizado após o Serviço de Inteligência de Israel indicar um túnel construído pelo grupo terrorista Hamas em Jabalia, no norte da faixa de Gaza. Houve confronto na operação. No local, foram encontrados os corpos dos israelenses Hanan Yablonka e Orion Hernandes e do brasileiro Michel Nizenbaum, de 59 anos. Ele foi sequestrado no momento em que ia buscar a neta de 4 anos. Segundo o porta-voz do exército israelense, o brasileiro foi morto ainda em Israel, perto de um kibutz, e o corpo foi levado para a faixa de Gaza. Michel era o único brasileiro em poder do Hamas. O enterro vai ser neste domingo em Israel. A amiga Michele conta que a família tinha esperança do retorno dele com vida. Ele ia voltar e que a gente ainda ia tomar um café junto. Foi como se recebesse um soco no estômago. Muito, muito triste. Michele conta ainda que no último contato com a família por telefone, ele já havia sido sequestrado. Falou, Hamas, Hamas, teu pai, falou em hebraico, Abba, Abba, Hamas, Hamas. E desligou. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lamentou as mortes e disse que Israel tem o dever de fazer tudo o que puder para o retorno dos 125 reféns mantidos no território palestino. Numa rede social, o presidente Lula afirmou que recebeu a notícia com imensa tristeza e que o Brasil vai seguir com os esforços para que todos os reféns sejam libertados. A CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, afirmou que o brasileiro foi mais uma vítima inocente do ataque bárbaro do grupo terrorista Hamas contra Israel. A Federação Israelita do Estado de São Paulo disse que a memória de Michel segue viva. A Congregação Israelita Paulista também lamentou a morte e declarou que nesse momento de luto reafirma o compromisso com a democracia, a paz e a coexistência.
E o governo de Israel afirmou que vai manter as operações militares na faixa de Gaza. O anúncio foi feito depois que a Corte Internacional de Justiça determinou o fim das ações no território palestino. O Tribunal das Nações Unidas, sediado em Haia, na Holanda, ordenou que Israel suspenda as ações militares em Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária. Israel não é obrigado a cumprir as determinações do tribunal. O governo israelense garantiu que as operações vão seguir respeitando o direito internacional. E veja, ainda hoje, alunos de escolas de São Paulo escrevem cartas de solidariedade a crianças e adolescentes desabrigados. O governo federal anunciou novo crédito de quase 2 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul. O mototaxista que foi atingido por um carro em alta velocidade na Grande São Paulo afirmou hoje que o empresário que causou o acidente foi covarde por não prestar socorro. A polícia investiga se havia uma disputa de racha no momento da batida. A passageira que estava na garupa da moto teve a perna amputada. Do quarto do hospital, Maria Graciete Araújo fez um vídeo sobre como está encarando o acidente. Eu estou me recuperando bem, gratidão por vocês que estão mandando muitas mensagens, força para mim. A massoterapeuta de 36 anos perdeu uma perna na noite de segunda-feira depois de ser atingida por um carro de luxo em Barueri. A polícia investiga a hipótese de racha. Os motoristas negam. A advogada de Maria não acredita nessa versão. Nós acreditamos que os dois motoristas estavam em racha e no momento ali de distração não observaram a motocicleta ali no caso. O mototaxista, que também ficou ferido no acidente, teve alta do hospital e prestou depoimento hoje. Ele disse que foi tudo muito rápido e que não consegue afirmar se os carros disputavam o racha. Eu não sei dizer ao certo, cara. Isso o pessoal que vai ver, né? O pessoal da polícia. Mas para mim os dois estavam em alta velocidade, né? Arlisson da Silva Correia estava com a cabeça e o pé enfaixados. Ele conta que sente muitas dores, principalmente por causa de um machucado nas costas. O mototaxista também falou sobre a atitude do motorista. Ele fugiu da cena, né? Então, a covardia da parte dele. O motorista Carlos André Pedroni, que dirigia o veículo que atingiu a moto, pode responder por lesão corporal gravíssima e fuga do local do acidente. O delegado busca provas que demonstrem a disputa da corrida, o que agravaria a situação dos envolvidos. Temos as imagens que serão trabalhadas, mas também depoimentos pessoais também serão importantes, assim como provas circunstanciais. O que falta realmente definir essa questão aí do racha. A mulher suspeita de jogar um produto químico em uma jovem foi presa hoje no Paraná. Débora Custódio, de 22 anos, estava escondida num hotel em Jacarezinho, no interior do estado. Segundo as investigações, Débora, que aparece nessas imagens com uma peruca loira, confessou ter jogado soda cáustica em Isabelle Ferreira, de 23 anos. O crime aconteceu na quarta-feira. Câmeras de segurança registraram Isabelle caminhando no centro da cidade para ir à academia. Em seguida, ela aparece pedindo ajuda e chega a se jogar no chão por causa da dor. Ligaram pro SAMU, eu falei, mas tudo bem que o SAMU vem rápido, mas isso aí tem que ser agora, bota no meu carro ali e eu levo no hospital. Débora disse que tinha ciúmes de Isabelle, que era ex-namorada do atual marido da agressora. Segundo a polícia, ela confessou o crime. A peruca usada pela agressora foi apreendida. Ele namorou a vítima num intervalo de relacionamento aí de tempo e ela tinha ciúmes, ela tinha muito ciúme da ex. Isabelle foi socorrida por comerciantes e está internada em estado grave. A mãe dela conta que a filha passava todos os dias pela mesma rua e no mesmo horário. Por isso, suspeita que o ataque tenha sido premeditado. As pessoas já sabiam que ela estava passando, que ela ia passar ali naquele horário. Tanto que estava esperando ela. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul recebeu hoje uma grande doação de insumos hospitalares do Unisocial. Até agora, a assistência social promovida pela Igreja Universal encaminhou mais de 40 carretas com doações para as vítimas das enchentes no estado. As doações chegam de diferentes regiões do país. São garrafas de água, alimentos, calçados e muitas roupas.
principalmente de frio. Tudo é bem-vindo, entendeu? É porque eu estou passando por uma dificuldade e acabei perdendo a casa e a família. Estou em situação de rua. A distribuição é gratuita e todos que precisam podem pegar. Todas as doações que chegam aqui, elas passam por uma espécie de triagem. E aí, depois das roupas selecionadas, elas são fragmentadas em carros menores. E são esses carros que levam para os abrigos onde estão as pessoas que mais precisam. Todo caminhão que chega de São Paulo ou de qualquer estado é chegado aqui, feito uma reciclagem, tudo. E agora nós vamos sair para a Zona Norte para levar para as pessoas que estão necessitadas. O Unisocial encaminhou uma grande remessa de medicamentos e insumos hospitalares. São mais de 500 bisturis, rolos de papel para eletrocardiogramas, vitaminas essenciais, remédios para conter hemorragia e mais de 15 mil ampolas de dipirona. Muita gente vai ter sintomas de febre, não só por doenças infecto-contagiosas, mas pelo contato direto com a água e com o frio que chegou na região. Todo o material foi repassado para o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, que vai encaminhar para os hospitais mais afetados. Muitos postos de saúde foram destruídos, muitos hospitais no interior do estado ficaram destruídos e todos os seus insumos, seus medicamentos, né? Então é muito importante agora para a população gaúcha a gente receber todo tipo de medicação que realmente estão em falta lá na ponta, né? Até agora, o Unisocial já distribuiu 41 carretas de donativos para diferentes regiões do estado. São mais de 1.200 toneladas de doações. Esse medicamento vai ajudar muita gente que não tem poder de compra para chegar nas farmácias e pagar o preço alto dos medicamentos. O governo federal autorizou um novo crédito para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Nós vamos saber dos detalhes em Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Celso, boa noite. Olá também para a Salsa e a todos que acompanham o JR essa noite. O crédito anunciado é de quase 2 bilhões de reais. E esse dinheiro deve ser utilizado na recuperação do estado prejudicado pelas chuvas. Com um acréscimo de 1 bilhão e 800 milhões de reais, os recursos destinados pelo governo federal ao Rio Grande do Sul chegam a 62 bilhões e meio de reais. Os valores vão garantir a compra de materiais e equipamentos, reforço logístico e o pagamento do auxílio reconstrução de R$ 5.100 para famílias que perderam tudo nas enchentes. O governo também liberou uma nova parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios, de quase 190 milhões de reais para as cidades mais atingidas. Para agilizar a recuperação da indústria do Rio Grande do Sul, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai se reunir na segunda-feira com empresários e com o ministro extraordinário para a reconstrução do estado, Paulo Pimenta. O governo avalia ações como a retomada do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, criado durante a pandemia de Covid-19. Também estão em estudo medidas para a concessão de crédito, com possível redução dos juros. Cerca de 500 mil pessoas com carteira assinada e 90% das indústrias foram afetadas pelas chuvas, segundo a Federação Estadual que reúne as empresas do setor. O presidente Lula participou hoje da inauguração de uma usina de etanol na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Mais cedo, ele acompanhou o início das obras de drenagem de áreas afetadas por enchentes em Araraquara. A agenda do presidente em Araraquara começou com a visita a uma escola pública para conhecer um programa de saúde bucal. Em seguida, Lula anunciou a liberação de 143 milhões de reais para obras anti-enchentes e reformas de unidades de pronto atendimento do município. O presidente prestou solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. É esse país que nós queremos construir, um país que vive em harmonia, um país que tem a fraternidade, um país que tem a solidariedade, como agora a nossa solidariedade do Brasil inteiro no povo do Rio Grande do Sul, que está sofrendo a maior catástrofe climática da história daquele estado. À tarde, o presidente Lula participou da inauguração de uma usina aqui na cidade de Guariba, que terá a maior capacidade mundial de produção de etanol de segunda geração. Serão produzidos 82 milhões de litros por ano, combustível feito do bagaço da cana-de-açúcar. O presidente conheceu a produção acompanhado do vice Geraldo Alckmin e de 7 ministros do governo. A usina custou 1 bilhão e 200 milhões de reais, investidos por um grupo privado.
O etanol de segunda geração é produzido a partir dos resíduos que são descartados no processo de produção do etanol. Estudos mostram que esse tipo de biocombustível emite 30% menos poluentes que o etanol comum. No evento, o presidente Lula reafirmou o protagonismo mundial do Brasil na produção energética. O mundo vai ter que entender que o Brasil é o país que mais pode ofertar qualquer política de combustível renovável e de energia limpa. Ninguém consegue competir com o Brasil. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. Voltamos a São Paulo, Salce e Celso. Obrigado, Farah. Veja agora um dos destaques do Domingo Espetacular. O Domingo Espetacular vai contar o drama dos brasileiros que aguardam por medicamentos que custam verdadeiras fortunas. São remédios capazes de combater síndromes raras e mudar para sempre a vida dos pacientes. Por que é tão difícil ter acesso a esse tipo de medicamento? Ele é o primeiro brasileiro a receber aqui no país um medicamento que custa 15 milhões de reais. Por que eles custam tão caro? É no Domingo Espetacular. Logo depois do Canta Comigo. Veja a seguir, Porto Alegre terá mais um corredor humanitário para que veículos consigam entrar e sair da cidade. Quase tudo pronto para as apresentações de Andrea Bocelli em São Paulo neste fim de semana. O Ministério da Saúde atualizou os números da dengue no Brasil. O país já ultrapassou as 3.000 mortes causadas pela doença este ano. Foram pouco mais de 21 mortes por dia. É o maior número registrado em 24 anos. Outras 2.679 mortes estão em investigação. Segundo o painel, o Brasil tem 5.239.000 casos prováveis de dengue. Quase 94% dos brasileiros já se vacinaram contra a Covid-19, mas pelo menos 11 milhões de pessoas não foram imunizadas, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Difícil encontrar nas ruas quem ainda não tomou vacina contra a Covid. A vacina funciona, a vacina ajuda bastante, né, a gente prevenir e não transmitir para outras pessoas também. Então tem que ter essa precaução. É para o nosso benefício. Então, por isso, eu tenho muito cuidado com a minha vacina. De acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE e que são referentes ao primeiro trimestre do ano passado, quase 94% dos brasileiros com mais de 5 anos de idade tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a doença e mais de 88% tomaram 2 doses. A primeira campanha de vacinação contra a Covid no Brasil começou em janeiro de 2021. Nos primeiros 5 meses daquele ano, mais de 8.300.000 casos de Covid foram confirmados e mais de 250.000 pessoas morreram. 3 anos depois, graças à vacina, o cenário é bem diferente. No mesmo espaço de tempo, foram confirmados quase 600.000 casos e menos de 3.600 mortes por Covid. Uma queda de 93% nos casos e de mais de 98% nos óbitos. A Organização Mundial da Saúde decretou o fim da emergência global de Covid-19 em maio do ano passado. Um ano depois, a OMS ainda classifica a situação da doença no mundo como pandêmica, mas afirma que a imunização permitiu que as pessoas voltassem a viver normalmente. Apesar da eficácia comprovada das vacinas, mais de 11 milhões de brasileiros ainda não tomaram as doses. Para quem foi vacinado com o imunizante de dose única ou que recebeu a vacina de 2 doses, mais uma de reforço, já está protegido, segundo o Ministério da Saúde. Hoje, o governo federal oferece uma vacina de dose única, que é suficiente para proteger pessoas acima de 5 anos. Já os idosos e pessoas com comorbidades precisam renovar as doses anualmente, assim como os profissionais de saúde. Embora nós já tenhamos ou tivemos no passado mais de 4.500 mortes por dia, nós hoje convivemos ainda com cerca de 800 mortes no mês. É a doença ainda que mais faz vítima, doença infecciosa que mais faz vítimas no país, a doença não acabou.
A Prefeitura de Porto Alegre vai abrir um novo corredor humanitário. A repórter Vanessa Felipe tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Vanessa, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite, Celso. Exatamente, será aberto o terceiro corredor humanitário já na próxima segunda-feira. Um corredor com este sentido, o mesmo sentido deste corredor que nós chamamos de segundo corredor humanitário, que é no sentido para os veículos saírem de Porto Alegre em direção à região metropolitana. Muito movimento neste horário e tem sido assim praticamente o dia inteiro. Aqui do outro lado mostro para vocês o primeiro corredor humanitário, a primeira estrutura que foi construída ali com várias camadas de pedras no sentido oposto, para que os veículos entrem na capital gaúcha. Também bastante movimentado este primeiro corredor, que precisou passar por alguns reparos depois que as chuvas fortes de ontem e hoje causaram alguns danos ali na estrutura, mas já está tudo normalizado, funcionando nos dois sentidos. Lembrando que aqui em Porto Alegre faz muito frio, agora a temperatura é de 10 graus, sensação mais baixa, e por isso é preciso lembrar que ainda tem 12 mil pessoas nos abrigos e as doações são sempre muito bem-vindas. Devolvo contigo, Salsi. Obrigada, Vanessa. Olha, estudantes de São Paulo arrecadam brinquedos e escrevem cartas para crianças e adolescentes gaúchos. Quase 14 mil vivem atualmente em abrigos por causa das enchentes. Eu queria ajudar vocês. Hoje mandei coisas para vocês. Estou muito feliz por mandar comida e roupas. Foram mais de 100 cartinhas de alunos dessa escola particular em São Paulo. Sentimentos que trazem incentivo para eles. Incentivar que tudo vai melhorar depois. Eles também desenharam. A gente está passando mensagem de esperança, de fé, de conforto. Esse é o meu intuito na minha carta. É isso que eu quero passar para eles. A ideia de enviar as mensagens foi da Andréa. Ela está à frente de um projeto social que vai mandar ao Rio Grande do Sul lápis de cor, livros, massinha de modelar e doces. As crianças demonstrarem o afeto e essa troca de uma criança poder escrever para outra, de mandar um presente para outra e da outra criança estar recebendo isso e estar se sentindo acolhida nesse momento. A parceria com a escola deu certo. Porque é uma atividade socioemocional, né? Trabalha o ser humano, trabalha as habilidades, né, deles por dentro, essa parte humanista, né, da criança. Além das mensagens de apoio, carinho e esperança, as manifestações de solidariedade das crianças também vão chegar em forma de doações. Essa outra escola arrecadou todo tipo de donativos, mas pediu que as crianças trouxessem principalmente livros e brinquedos. Eu trouxe uma luva de goleiro que não cabia mais na minha mão e um pandeiro. Eu vou me sentir muito feliz se chegar para alguma pessoa do Rio Grande do Sul. O envio vai ficar por conta das famílias. As mães reorganizaram todas as doações para que elas já cheguem nomeadas, as roupas por categoria, para que essa doação seja muito efetiva. Então, os pais agora levam no fim dessa semana as doações aí para o Sul. Há quase 14 mil crianças e adolescentes em abrigos gaúchos. Mais de 3 mil crianças têm menos de 5 anos. E os estudantes paulistas querem lembrar que elas não estão sozinhas. Todos juntos pelo Rio Grande do Sul! A CBF se reúne na segunda-feira para definir mudanças no futebol brasileiro por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Com jogos adiados, Juventude Internacional e Grêmio se preparam para a retomada das partidas. Impossível pensar apenas em futebol. Somente quem está morando lá, quem está vendo a coisa de perto, que sabe o sofrimento que o povo tem passado.
Com instalações alagadas e a logística prejudicada, os clubes gaúchos se mobilizam para a retomada dos jogos. O Juventude treina em Caxias do Sul, o Internacional em Itu, no interior de São Paulo, e o Grêmio se instalou provisoriamente no CT do Corinthians, na capital paulista. Na próxima semana, os rivais de Porto Alegre jogam como mandantes, mas longe de casa, pelas Copas Sul-Americana e Libertadores. Recuperar o foco para entrar novamente em campo não é o único desafio. Outra preocupação dos clubes gaúchos é com a condição física dos jogadores para enfrentar uma maratona que vem pela frente. Com várias partidas adiadas, Grêmio, Inter e Juventude terão uma sequência de jogos em um calendário apertado, com tempo menor do que o normal para o descanso dos atletas. Os clubes gaúchos se organizam para participar da reunião da CBF, prevista para segunda-feira. No encontro podem ser definidas a exclusão do rebaixamento do Brasileirão e a retomada das partidas. Essa conversa de não rebaixamento começou por outros clubes. O fato é que existe uma premissa, né, no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que é o equilíbrio técnico. Infelizmente, esse já foi para o espaço. Com mudança ou não no regulamento, o mais importante agora é pensar em dias melhores para todos os torcedores. Se não está sendo fácil para a gente aqui, imagina o povo que está lá. O povo que lutador, é unido. E a gente, se Deus quiser, vai dar essa volta por cima. A triatleta brasileira Luísa Batista, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima de 2019, voltou a andar após um longo processo de reabilitação. Ela teve a carreira interrompida ao ser atropelada no fim do ano passado. A trajetória foi meteórica. A menina, boa de corrida, também se tornou uma revelação no nado e no ciclismo. Em pouco mais de uma década, foram cerca de 30 escalações para competições nacionais e internacionais. Realmente, ser atleta profissional era um sonho que eu tinha desde criança, né? Mas sem dúvida que eu tenho mais carinho os Jogos Pan-Americanos de Lima, que eu trouxe a primeira medalha de ouro para o Brasil, foi a primeira medalha de ouro de uma mulher. Às vésperas do Natal do ano passado, a imprudência cruzou o caminho da atleta de maneira trágica. No dia 23 de dezembro do ano passado, a Luísa saiu de casa em São Carlos, no interior de São Paulo, para mais um treino de rotina, quando foi atropelada por um motociclista que estava em alta velocidade, na contramão e sem carteira de habilitação. A partir daquele momento, começaria o desafio mais difícil da vida dela. Os diagnósticos eram preocupantes: risco de morte, amputações e até mesmo a possibilidade de nunca mais voltar a andar. Então foram 15 dias sem saber se ela ia sobreviver. Depois vários meses sem saber se ela ia ter alguma sequela neurológica também. A bicicleta ficou destruída. Luísa sofreu mais de 20 fraturas e ferimentos pelo corpo. Já passou por 7 cirurgias e há 5 meses encara um tratamento intenso e doloroso. Mas, desafiando todos os prognósticos, Luísa já consegue andar. Felizmente, no dia que eu consegui andar, realmente apoiando o pé inteiro no chão, que eu andei de verdade pela primeira vez, foi o que mais me deixou feliz. A atleta é uma das atendidas pela rede de reabilitação Luci Montoro, instituição ligada ao governo de São Paulo, referência no tratamento de pacientes que sofreram traumas. O número de vítimas de acidentes de trânsito que procuram a reabilitação não para de subir. Até alguns anos atrás, a gente colocava os acidentes, principalmente com ciclistas, na faixa de 1 a 2% do que nós recebíamos aqui. Subiu em um ano para mais de 23% e assim, jovens. Jovens como a Luísa. O motociclista que atropelou a triatleta foi indiciado por lesão corporal culposa. Eu estou muito feliz porque eu estou viva. Eu acho que é um privilégio que poucas pessoas têm, no meu caso, né? Eu tenho certeza que eu volto, eu espero voltar para o triatlon de alto rendimento, mas eu tenho que estar feliz porque eu estou tendo uma segunda oportunidade mesmo. O tenor italiano Andrea Bocelli encerra neste fim de semana a turnê pelo Brasil em comemoração aos 30 anos de carreira. As últimas apresentações vão ser amanhã e domingo em São Paulo.
Quando comprou pela primeira vez um CD de Andrea Bocelli há 27 anos, Maria não imaginou que um dia seria presidente do principal fã-clube do cantor no país. Ela já foi a vários shows e até viajou para a Itália, onde visitou a cantina do artista. Mas foi só em 2016 que finalmente conheceu o ídolo pessoalmente. Minhas pernas tremiam e eu não falei nada. Eu só ficava perto dele, assim, admirando ele. Eliane, Ângela, Maria e Johans, 4 amantes de música unidos pela admiração a um dos maiores tenores da história. Uma energia, é um bálsamo para o corpo, para a alma. Enche o coração de alegria e esperança. Neste fim de semana, Andrea Bocelli vai se apresentar em São Paulo. As apresentações de sábado e domingo encerram a passagem do artista pelo Brasil com a turnê que comemora os 30 anos de carreira. O tenor italiano já emocionou milhares de pessoas em shows em Belo Horizonte e Brasília. Enquanto os fãs e os admiradores do Andrea Bocelli preparam o coração para o fim de semana, tem muita gente trabalhando pesado para deixar tudo pronto. O público vai assistir às apresentações com bastante conforto. E no palco, 5 telões vão garantir que todo mundo acompanhe cada detalhe do concerto. Um dos momentos mais aguardados do show é a parceria entre Bocelli e a cantora Sandy. O público também terá o privilégio de ver o tenor dividir o palco com o filho Matteo Bocelli. Emana uma energia de paz, de beleza, igual ao pai dele. Os 4 já foram ao show de Belo Horizonte e agora estão ansiosos pelo concerto de São Paulo. Um novo show, uma nova expectativa, uma nova emoção, sempre. E um novo choro. A Record é a emissora oficial da turnê de Andrea Bocelli no Brasil. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis, a divisão. E logo após Gênesis tem a grande conquista. Chegou a hora da troca de poder. Quem serão os novos donos da mansão, hein? Não perca. Boa noite para você. Boa noite.